Olá, boa noite, boa tarde, boa noite. Todos sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos chegando aí, vocês que estão chegando, vamos compartilhar essa live. Hoje um tema muito importante, tema sobre saúde mental e finanças, né? Então todos esses dias aqui eu tenho feito as lives durante a semana, fizemos já vários temas, a importância, né, da educação financeira, do cuidado com as finanças, vários conteúdos aqui que eu trouxe durante a semana passada, essa semana também. Espero que esteja contribuindo para você, né? Se você ainda não assistiu, as lives da semana passada estão gravadas, essa semana também. E como a gente está no mês de setembro, né? Hoje a gente vai falar desse tema tão importante, que é saúde mental, né? E saúde financeira. E eu estou fazendo essas lives aqui, vocês que estão chegando agora e que vão compartilhar aí com seus amigos. Então, eu sou a Tati Negrão, né? Consultora e educadora financeira e especialista em finanças pessoais. E o meu objetivo aqui é ajudar você a organizar as suas finanças e que você comece seus primeiros investimentos, né? Sem perder dinheiro, tá bom? E eu tô divulgando essa semana e semana passada que eu fiz as lives todos os dias, porque eu terei um evento, vou fazer uma imersão na segunda-feira, dia 4. O nome da imersão é Chega de Perder Dinheiro, onde você vai ter um conteúdo muito mais aprofundado ali de como parar de perder dinheiro. Tá? Você precisa se inscrever, então, nessa imersão. O link está aqui na minha bio e todos os dias eu estou divulgando aqui essa imersão e também vários conteúdos aí de educação financeira e tudo mais. E hoje, né, como a gente está no mês de setembro e a gente fala muito de Setembro Amarelo, então eu tenho um convidado especial aqui que eu convidei para fazer a live comigo para falar de saúde mental, o psicólogo Wagner Gonzaga. Deixa eu convidar ele para entrar aqui. Wagner vai entrar para falar um pouquinho desse assunto, saúde mental. Olá, Wagner. Boa Olá, boa tarde, tarde. boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Oi, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Bem-vindo aí a essa live, né? Que estaremos falando aí de saúde mental. Se você quiser se apresentar aí, falar um pouquinho sobre você, seu trabalho, sua carreira também, aí para o pessoal que assistir depois possa conhecer os que estão aqui também, né? Todos sejam bem-vindos e compartilhe essa live aí com seus amigos e seus contatos do Instagram aí. Pode falar, Wagner. Ah, sim, ótimo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Sempre é um prazer estar com você, né? Uma pessoa que, para mim, tem sido uma referência aí nessa área de finanças, né? Conhecendo sua história, seus princípios, seus ensinamentos. E eu também, né? De alguma maneira, sou muito envolvido, porque eu sou psicólogo, né? Clínico, trabalho com terapia organizacional do trabalho, faço assessoria com empresas também, e não preciso nem ser repetitivo, mas já sendo, né, o quanto foi difícil, principalmente nesse último ano e meio, né, em que o mundo enfrentou essa pandemia, né, e trouxe, assim, inúmeros, incontáveis prejuízos, né, a toda a humanidade, e não poderia, né, não poderíamos deixar de falar realmente desse tema, que é um tema que ainda é um desafio muito grande para as pessoas, ainda envergonha muitas pessoas, né? E aproveitando, óbvio, esse finalzinho aqui do mês, né, que trabalha realmente a prevenção ao suicídio, né? E quantos suicídios, né? Quantas pessoas terminaram suas vidas nesse último tempo, né, por não saber, não ter uma instrução, não ter um acompanhamento, não ter participado de um momento como esse que nós estamos aqui, Sim, para falar sobre saúde, né, como um geral, né, e também sobre a saúde financeira, né. Então é um prazer estar aqui, espero assim contribuir nesse tempo com vocês aí. legal, obrigada.
Eu estava vendo esses dias uma pesquisa, né, que diz que essa pesquisa no mundo, 800 mil pessoas, né, por ano, então acabam cometendo suicídio. E por isso que foi estipulado essa data, né, de setembro, para que a gente tenha essa prevenção, fale-se mais, né, hoje em dia a gente está falando mais nas igrejas, a gente vê aqui no Instagram e lives sobre o assunto, então é bem importante a gente falar, aprender, saber os sintomas que eu posso ter ou uma pessoa ao meu lado, né? Então é bem importante mesmo que a gente pode estar ajudando alguém, porque se a gente não está passando por algum problema, então a gente pode estar ajudando alguém, né? E para começar aqui, eu queria te fazer uma pergunta bem genérica, né, sobre a importância da saúde mental, né, para início de conversa. Qual que é a importância aí da saúde mental para todos nós? Isso. Muito boa pergunta, né? Bom, primeiramente, acho que a gente tem que definir o que é saúde, né? O que é ter saúde. Ao longo da história, né, da humanidade, falar sobre adoecimento, a gente tem que pegar um contexto histórico aí, desde o pós-guerra, né? Como foi evoluindo a ciência, a tecnologia, e aí foram se amplificando os estudos sobre a postulação sobre o conceito realmente do que é ter saúde, né? Segundo a OMS, o conceito de saúde ele é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, né? E antes se pensava assim que ter saúde não é ter nenhum problema, não é ter nenhuma dificuldade, né? E não é ter enfermidade. Então, a OMS ela fala, olha, não é ausência de doença, né? Mas hoje, sobretudo, o conceito de saúde é uma palavra assim que eu gosto muito porque é uma palavra-chave, mas eu, como profissional, busquei muito compreender isso, né? Porque a gente precisa quebrar alguns mitos, alguns conceitos, alguns aprendizados, né? A gente vai falar um pouco sobre a área financeira, você vai falar para nós, né, quantas barreiras têm que ser quebradas, que são, a gente fala que são deseducações, né, acerca do tema, né? E o conceito de saúde não é diferente, né? Então, hoje se entende que é um estado de equilíbrio, né, em todas as áreas, né? Se outrora a gente olhava até de uma forma vertical a vida, hoje a gente olha de uma maneira horizontal, né, considerando todas as áreas da nossa vida, né? Financeira, familiar, trabalho, relações sociais, enfim. E aí nós vamos entender saúde como um equilíbrio. A palavra que define para mim saúde é um bem-estar de equilíbrio em todas as áreas, né? Eu posso ter uma vida equilibrada. E é interessante, Tati, porque aí para você que está aí participando conosco, entender melhor, eu ficava muito tentando entender esse equilíbrio, porque eu pensava assim, tá, me vinha a imagem do equilibrista em cima de uma corda, né? E aí vinha lá aquela imagem, né, por exemplo, do cara que pratica skyline, né, que é aquela fita, né, e sobre um despenhadeiro na montanha que ele vai atravessar aquele despenhadeiro em cima daquela corda ou daquela fita, tá? E eu ficava tentando entender, eu falei, mas não é um equilíbrio estático, né, não é parado. Então, como que é esse equilíbrio? Aí, numa manhã, eu estava assistindo um programa televisivo de esportes, que passa no domingo, e justamente naquela manhã eles estavam mostrando esse esporte, a prática desse esporte. E, para minha surpresa, eu comecei a ver, eu falei, isto é saúde. É aquele equilibrista que está tentando atravessar, talvez até um despenhadeiro, né? Não sei o tamanho do seu problema, da sua dívida, mas a gente pode já pensar nisso, né? E fazer uma conexão aí nisso. Mas é pensar que ser saudável é eu conseguir me manter em cima daquilo e para que eu consiga manter, eu preciso me mover a todo momento. Então, não é um equilíbrio estático, um equilíbrio móvel, um equilíbrio que eu vou para cá, vou para lá, eu trabalho a todo momento, e porque eu faço isso, me permite então, falar que eu estou equilibrado, que eu estou bem e estou conseguindo cumprir as minhas metas, né? E dar conta das demandas da minha vida. Então, se nós queremos viver e viver bem, né, nós precisamos buscar esse equilíbrio, né?
E uma coisa assim que hoje, né, nós consideramos muito é o cuidado. Nós vivemos a história da humanidade, né, e hoje, por exemplo, hoje eu estava ouvindo sobre o fórum do desgaste global que vai ter, né, de tudo isso que a gente está vendo, as mudanças climáticas e tudo isso que sugere, e nada mais é do que um desgaste do orbe terrestre, Sim, e, né, do nosso planeta, e isso causado pelo homem, né, tem trazido todo esse desequilíbrio, né, que nós temos um lugar que chove muito e um lugar que não chove nada, um lugar que é muito quente em extremo e o outro é frio em extremo, então um desequilíbrio. Nós vamos perceber que a humanidade ela não parou de querer conquistar, ela não parou de querer desbravar, de derrubar. Ela tem que aprender a cuidar. E aí, quando eu penso no estado de saúde do ser humano, eu penso em duas palavras-chave, tá? Que eu gosto e gostaria até de deixar para você que está participando aqui. Você quer ter saúde na sua vida, né, de uma forma geral, como a Tati falou, genérica, faça duas coisas. Busque o equilíbrio, o equilíbrio, e sabendo que esse equilíbrio não é estático, mas cuide, porque tudo que nós cuidamos dura muito, disse alguém. Tá? Então, pensando assim de uma forma geral, acho que é assim que eu vejo saúde, né? Como profissional, né? Pessoalmente, na minha vida, é como eu lido com para manter. sim. Interessante isso que você falou de equilíbrio, né? Porque a gente não consegue ficar parado e não pode, né? Então a gente tem que sempre estar em movimento. Isso que é bem interessante. E esse movimento inclui a gente aprender, né? A gente buscar conhecimento, se aprimorar e tudo mais. Então isso é bem importante, inclusive eu acho que para a saúde mental, né? E a importância da Uhum, saúde mental também, né? Para a gente nesse mundo tão doido, tão corrido. Parece que as horas não, não dá para fazer as coisas, né? Porque nós, como uhum, seres integrais, como você falou, né? Corpo, alma, espírito, a gente tem tantas demandas no dia a dia, né? Família, trabalho e tudo mais. Então, como que a gente concilia aí a nossa saúde mental, né? Com esses problemas que a gente percorre aí, agora ainda mais com a pandemia, né? Com todas essas questões aí. E como que a gente pode equilibrar, então, e se esses problemas financeiros, por exemplo, né, que a gente está falando aqui de equilíbrio e de saúde mental e saúde financeira, né, pode levar aí a problemas mais graves na nossa saúde e, inclusive, né, a ter aí desequilíbrios. uhum. As pessoas perguntam assim, né? Talvez a pergunta seria: problema financeiro pode adoecer, né? É uma pergunta que É, talvez as pessoas, mas pode adoecer? O que nos causa, né, adoecimento? Sim, eu posso dizer que pode adoecer e adoece, né? Adoece. Se nós fizermos, então, ó, deixa eu tentar aqui, né? Então, eu trouxe o conceito de saúde segundo a OMS, né? Então, é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas ausente de doença ou enfermidade. Então, se eu pensar no aspecto físico, né, o problema financeiro, ele traz uma desordem total, né? Se eu pensar no aspecto físico, que tipo de desordem ele pode trazer? Quem nunca, né, perdeu o sono, por exemplo, né, porque estava com a prestação do carro atrasada? Não vou nem ser tão drástico falando que ele perdeu o sono sabendo que o banco podia pegar o carro a qualquer momento, né? Quantas pessoas não vivem essa realidade agora, né? Eu faço um acompanhamento com uma empresa que eles é uma locadora de veículos para Uber, né? E eles têm um dispositivo que, se o locador não pagar um dia o aluguel do carro, então, tantos dias depois, né, segundo o contrato, eles bloqueiam a qualquer momento o carro. Então, o Uber, hoje, ele tem que lidar com o preço da gasolina, com toda essa crise, e como é que ele dorme pensando que no outro dia ele vai trabalhar e se ele não está dando conta das finanças dele, a qualquer momento o carro dele pode parar e ele não conseguir trabalhar. Né? Quem nunca, né, perdeu o sono porque a prestação da casa ficou apertado, nem vou assim, considerar coisas drásticas, né? Porque cada um de nós
lida de acordo com o seu código, né, ético, moral, espiritual, né, com cada demanda. Mas se eu pensar em desordem física, a primeira coisa que eu vou pensar é a questão do sono. E considerando, Tati, assim, o sono ele é o primeiro processo psicológico básico do ser humano. Desorganize teu sono, né, tenha um distúrbio de sono, e você vai desorganizar e trazer toda uma série de distúrbios físicos, emocionais na sua vida, comportamentais, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a consequência dessa desordem de sono, vai desde irritabilidade, impaciência, alguma disfunção de memória, até uma depressão você pode chegar, né? Você fica esgotado. E sim, né, uma pessoa que tem uma desordem financeira na sua vida, já começa a impactar o seu estado de equilíbrio, né, o seu completo bem-estar, né, físico, mental, já vai impactar diretamente nisso. Se eu pego o aspecto, por exemplo, mental, né, estresse, eu vou pensar em estresse, e vou pensar também em situações traumáticas, né, por exemplo, certa vez eu ouvi alguém que me contou como foi traumático, né, ver o oficial de justiça chegar na sua casa, perguntar seu nome e falar, olha, nós vamos recolher seu carro, porque já está com 4 prestações atrasadas, e ele me contar e falou, ó, o carro, não tem problema, o carro foi embora, a dívida depois eu saldei, mas o quanto aquilo foi traumático para os meus filhos verem aquela situação, o quanto foi traumático para mim, vendo ali, impotente naquele momento, né, ver aquela situação, meus filhos, a minha família vendo, né, e essa mesma pessoa compartilhando comigo, quanto mentalmente foi traumático, um período de muita dificuldade financeira, em que ele tinha que somar, juntar as moedas, não era só, ele falou, olha, o carro levaram, no futuro eu fui, paguei o restante da dívida, depois comprei outro carro, tudo bem. Mas o período que eu passei, né, um período de tanta desordem financeira, que eu tinha que viver contando as moedas, né, para poder comprar pão para levar para cá, para minha casa, para, sabe, comprar coisas básicas de mercado. Isso é um trauma na vida da pessoa. E isso, obviamente, vai adoecendo, né, vai adoecendo. Então, são coisas que as pessoas às vezes não consideram, né? Hoje, o teu trabalho, Tati, é muito importante, né? Hoje, graças a Deus, porque nós temos pessoas como você, temos pessoas que têm trazido esse conhecimento para conscientizar as pessoas que certas áreas, né, da nossa vida causam impacto, mas tem áreas da nossa vida que são devastadoras quando elas saem do equilíbrio e saem da coerência da nossa vida. Se eu pegar o conceito de saúde, voltando lá, se eu pensar no aspecto social, né, eu sou especialista em terapia de casais e famílias, eu trabalho há muitos anos com isso. E quando a gente pensa no aspecto social, não tem como não pensar, primeiramente, no casamento na família. Eu não vou nem falar dos laços quebrados com o irmão que emprestou dinheiro, não pagou, e isso, o amigo que você perdeu por causa de Eu lembro dificuldade que financeira. um dia você falou, né, no curso que a gente fez contigo de casais, né, você falou, se for para emprestar dinheiro, é melhor você dar. É melhor você ter Melhor. um dinheiro para você dar, porque a dor de cabeça, o problema, né, que a gente pode ter com esse tipo de empréstimo, mas realmente em casamentos, né, você deve ter bastante aí experiência nisso, né, de ter visto problemas financeiros. Exato. E hoje, Tati, assim, não hoje se tem estudos sobre isso, né? Essa questão, por exemplo, financeira para o casamento, né? Para você que é casado, você que tem família. Ter dificuldade em algum momento, né? Repito, quem nunca, né? Eu sou casada há 27 anos, eu sou casado, né? Se você perguntar, tivemos dificuldades, isso, tal, tal, mas chega um momento que nós precisamos nos estruturar melhor, nós precisamos aprender a lidar com as finanças, é para isso que a gente está aqui, porque quando nós consideramos, nós pensamos nos fatores estressantes para o casamento. Isso, a terapia familiar sistêmica, ela tem uma pesquisa. Então, ela começa ali com doença, adultério, né? Ela vai passar por disfunção sexual, de sexualidade no casamento.
E finanças é top 5, se não me engano, assim, para fator altamente estressante. Tem um autor que ele fala que nenhum casamento sobrevive a tantas falências, né? E às vezes não é só a pessoa fala, não, mas nós nos damos bem, nós somos muito unidos. Não é só a falência afetiva que acaba um casamento. A falência financeira, nenhuma estrutura familiar vai conseguir vencer isso, né? Então, quando a gente pega essa pergunta, problema financeiro pode adoecer, é só a gente fazer essa interface com esse conceito da OMS e pensar, sim, traz desordem física, mental e social, né? Quando a gente fala assim de fatores adoecedores, mais uma coisa, assim, para ficar bem explicado, a gente vai falar do estilo de vida da pessoa, né? Então, são alguns fatores que a gente considera. E, por exemplo, quando eu falo uma pessoa consumista, é um estilo de vida. Aí eu posso pensar várias coisas, né? Ah, isso é o vício dela, essa é a válvula de escape e tal, mas de um modo geral, eu vou pensar que também isso é um estilo de vida que ela adora, né? Ela tem uma frase de um autor que eu gosto, ele fala, olha, essa é a pessoa que gasta o que não tem, compra o que não quer para agradar a quem não gosta, né? E daí você entra lá, ela tem 322 pares de sapato, né? E sendo que o mês só tem 30 dias, né? Então são coisas que o ser humano ele não percebe, mas ele vai adoecendo, né? Ele vai ficando sem margem. Wagner, sobre o consumismo também, né? Ele pode ser considerado uma doença, dependendo do estágio, né, que tiver, né? Como um vício, né? Eu acredito. Isso, ele é um vício comportamental, né? A gente pode olhar por algumas teorias, né? Se eu olhar pela a teoria comportamental, pelas correntes comportamentalistas, vai falar que é um vício comportamental. Mas se eu olhar, por exemplo, pela psicanálise, eu já vou entender como um objeto de satisfação de desejo, né? Então, pode ser, obviamente, eu vou comparar o quê? Ao usuário de drogas, né? Ilícitas, lícitas. Então, é como uma pessoa que não fica sem o álcool, o alcoolista, né? Então, para lidar com aquelas angústias dele, aquelas demandas que ele não consegue dar conta na sua vida, ele precisa de algo para preencher aquilo. E aí ele faz o quê? Você já ouviu alguém falar assim? Aí eu fui no shopping e torrei o cartão, né? Depois, quando vem a fatura, daí é outra depressão. Daí ela pega o outro cartão e vai no outro shopping, né? Então, ou seja, um abismo vai chamando outro abismo. Sim, Vai adoecendo cada vez mais. sim. Aí a gente vê, né, como que as finanças podem afetar vários aspectos, né? Como o Wagner falou, filhos, né? O filho vê o pai lá perdendo um bem. Mas não é só em casos drásticos como esse, mas quando vê dentro da própria casa, assim como é o relacionamento entre pais e filhos, né? Entre os pais, quer dizer, ah, não tem dinheiro, ah, não sei o quê, ou aquela briga, né? É comprovado que hoje a gente tem muitas das nossas atitudes que a gente tem hoje é porque a gente viu, né? Nossos pais, aquele ambiente ali onde o dinheiro era, né, Uhum. algo que trazia muitos conflitos, então às vezes as pessoas até evitam falar de dinheiro, ou vão empurrando com a barriga, ou vão levando como dá, porque lembra daquelas ocasiões de infância, né, Wagner? Desses conflitos ali na família, né? Exatamente. Nós, como pais, nós somos os primeiros educadores, né? Eu sou o primeiro professor dos meus filhos. E se eu sou um professor que sou ruim nessa matéria financeira, como que eu vou querer que meus filhos sejam bons, né? Então, abrir um parênteses aqui, falar um pouquinho de família, né? O sucesso financeiro, profissional, tal. Uma coisa está linkada à outra, mas não adianta se eu não ensinar a administração financeira, a gestão financeira, a gestão pessoal para o meu filho, ele provavelmente vai ser aquele cara que vai trabalhar muito, 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 né? Vai viver na perspectiva da riqueza do quanto se ganha e não do quanto se gasta, né? Como diz o Gustavo Cerbasi, né? Ele trabalha esse conceito. Então, cada vez ele vai ter que ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais e vai se desgastar mais, né?
e nunca vai aprender a fazer a gestão financeira. E olha, tem algumas coisas que definitivamente, se os pais entendem, né, na estrutura familiar, que nós temos responsabilidade de dar para os nossos filhos, de ensinar para os nossos filhos, educar os nossos filhos, como questão de sexualidade, como questão financeira, né? Alguém disse que educação vem de berço, e isso é verdade, até hoje, né? Não é na escola, a escola ela reforça toda aquela base, toda aquela estrutura que é colocada em casa. E a Sim. questão financeira, hoje, assim, no Brasil, né, eu tenho um pacientezinho que eu atendo, é um garoto de 11 anos, ele mora em Londres, né? E lá o sistema escolar é diferente. E outro dia eu conversando com ele sobre aula, isso e tal, e nas matérias que eles têm lá, normal é habilidades sociais e gestão financeira. É matéria, né? Então, eles aprendem isso muito cedo. No Brasil, nós já temos alguns relampejos, né, na área de Sim. educação, algumas escolas que já trabalham o básico, pelo menos. Mas a escola faz, Tati, porque os pais não fazem. Por que os pais não fazem? Porque, infelizmente, né, eu não falo isso com alegria, a grande parte, né, dos casamentos e das pessoas, elas não sabem, não entendem e não conseguem sentar e fazer um planejamento familiar, um planejamento financeiro, não conseguem passar isso para os filhos, implicar os filhos, né? Porque os filhos, eles precisam saber qual é a nossa realidade financeira, Sim. tal, os impactos sejam mínimos, que agora, por exemplo, é um tempo de economia, é um tempo de apagar a luz, é um tempo de jogar comida fora, nem pensar, né? Isso sempre, isso. Então, tudo isso são posturas, né, de economia que a gente adota dentro de casa, que a gente está construindo na história dos nossos filhos. Isso é importante, tá? Sim, é que muitas vezes, né, os pais, né, ou nós aí não aprendemos na infância e começamos a lidar com dinheiro de forma errada e fomos levando isso para a vida e é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Tem formas de aprender, tem formas corretas. Às vezes a gente acha que é intuitivo, que é fácil, que eu vou fazendo Uhum, assim porque eu sempre fiz, né? E não, agora uhum, que a gente está divulgando muito mais, está tendo acesso à educação financeira, a gente precisa mesmo investir nisso, né? Porque existem uhum, formas que às vezes a gente está fazendo a vida inteira, ou aprendeu, ou ouviu falar, e não é uhum, adequada, né? E daí passa para os filhos também de forma uhum, errada. E aí vai gerando uhum, essa bola de neve, né? De dívidas, uhum. de falta de sono, e gerando esses transtornos aí. Mas Isso. para a gente ter uma saúde financeira, né? Como a gente está falando aqui, né? Equilíbrio, conhecimento, aprendizado, né? Diálogo na família. Eu sempre falo aqui também que precisa ter o diálogo na família, porque não adianta um querer uma coisa e o outro querer outra, né? Como diz Uhum, aquele livro do Cerbasi lá, Casais Inteligentes, Enriquecem uhum, Juntos, os dois precisam estar com o mesmo propósito, porque uhum, senão como que um vai querer morar no campo e o outro sonha em viajar o mundo, né? Então é importante até antes do casamento, né? Ter essas conversas, assim, tudo mais. Mas uhum. para a gente continuando aqui, deixa eu ver, ainda é 6:30. Mas para a gente ter uma boa saúde mental, aí, o que você acha que seria primordial na nossa vida em geral? Já falou alguns Uhum. aspectos aí, né? Não, sim, tem algumas dicas, né, que a gente pode dar. Mas antes, Tati, eu queria até comentar mais alguma coisa, né, da seriedade sobre isso, né? Sim, E é muito sério. Essa inteligência financeira, ela, ela impacta muito. A gente precisa entender a roda capitalista que a gente vive, que gera consumo, para que as pessoas consumam, para que consumam cada vez mais, para que haja maior produção, para que haja um desgaste. Nós estamos inseridos numa roda capitalista infernal, digamos assim, e que as pessoas que não têm um discernimento disso, elas vão se desgastando e vão adoecendo, adoecendo. Olha, por exemplo, né, esse ano
Foi um ano que eu trabalho com empresa e trabalho aqui na clínica. Eu vi pessoas tirarem suas vidas. Eu vi empresários que, de um dia para a noite, perderam suas empresas. Eu vi pessoas que perderam seus empregos e colocaram a corda no pescoço, né? Pessoas que chegaram aqui arrastadas, né, em depressão, ou porque tiveram um colapso nervoso mesmo e precisaram ser internadas, porque surtaram e tal. Mas tem uma outra coisa, antes de dar as dicas, que eu acho que, por isso que a gente precisa aprender a inteligência financeira. Por quê? Nós vamos aprender a ter margem. As pessoas, né? Eu sempre ouvi sobre margem. Ah, você tem que ter margem financeira. Tá, legal. O que é a tal da margem financeira? Você tem que ter margem na tua vida. Hoje, eu ensino para as pessoas, né, que nós vamos ter margem em todas as áreas da nossa vida, né? Se eu, por exemplo, eu invisto no relacionamento familiar e o meu tanque está cheio, eu sempre vou ter margem, né? Eu sempre vou ter muitos quilômetros a rodar. Então, no momento, de repente, de dificuldade ou de rebaixamento na minha vida, o meu tanque está cheio. O problema é que as pessoas andam muito na reserva ou só com o tanque seco, né? Hoje eu conversava com alguém mais cedo e a gente falando sobre o preço da gasolina, ele falou, olha, eu lembro quando eu ia no posto, colocava vintão. Depois eu passei a colocar cinquentão. E hoje eu tenho que colocar R$ 100 no mínimo, porque senão eu fico com vergonha do frentista, né? E vintão não dá. Então, o que eu quero dizer? Ou nós mudamos a nossa mentalidade e começamos a ter margem nas áreas da nossa vida, ou nós adoecemos, né? Margem emocional, margem no relacionamento conjugal, invista em algumas coisas que são as coisas importantes da sua vida, né? Margem financeira, uau, né? Quando a gente não pensou, mas, por exemplo, eu tenho um filho que cresce vendo o pai desesperado porque estourou o pneu do carro. E ele não tem dinheiro. Ah, fundiu o motor do carro, ele não tem como pagar. Ele não tem nem crédito para aquilo, né? Então, as famílias têm vivido assim, né? Em Curitiba, se não me engano, o ano passado eu vi uma pesquisa que em torno de 65% das famílias estavam endividadas, né? É muita gente. Agora está 72%. Olha, né? Essa Óbvio, né? margem que você fala aí, na educação financeira, né, a gente fala como reserva de emergência, né? Que é para aqueles Isso. imprevistos que você não está esperando, você não conseguiu prever ali no seu orçamento, no seu planejamento, e você precisa ter essa reserva, porque imprevistos acontecem todos os dias, né, todos os meses. Claro. A gente não sabe quando vai estragar um bem, quando vai precisar fazer uma reforma, que nem aqui em casa teve um mês que estragou a máquina de lavar, estragou o portão, estragou a máquina de cortar lá do meu esposo. E foi tudo assim no mesmo mês. Então, se a gente não tem uma reserva, não tem um planejamento, essa reserva é para esse imprevisto, você já entra em dívidas. Daí vai começando essa corrida aí, né, que a gente fala que tem até o livro lá do Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala sobre o conceito de corrida dos ratos, né? Que a gente fica nessa roda, porque justamente isso que você falou, não tem margem, não tem reserva, não tem nem um planejamento, uma estratégia para sair desses problemas, né? E é bem importante mesmo essa questão da gente ter essa reserva, né? Eu sempre falo da reserva financeira, mas você falando de outros tipos de reservas, né? Reservas bem importante mesmo. Com certeza, porque uma coisa, ela entenda a sua vida como um todo, né, na sua integralidade, né? Então, e a vida financeira, ela posso dizer que é um pilar muito importante. Não tem mais importante, mas ele é muito importante, né? E ele, pensando assim nos impactos para o seu sistema familiar, para a tua vida, para a tua história, ele é muito importante, né? Então, pensa bem sobre isso, né? Ter margem hoje, num tempo assim difícil, é um desafio para nós, né? E não tem, eu não sou o educador financeiro, mas eu aprendi na vida que não tem fórmula mágica. Eu preciso aprender sobre finanças, eu preciso aprender com a tática especialista nessa área, mas hoje não dá mais para protelar, né? Hoje nós temos ajuda. Hoje nós falamos sobre tudo. Hoje,
se você tem depressão, você tem lugar de apoio. Se você tem crises e transtornos de ansiedade, você tem lugar de apoio. Tem trabalhos de apoio com prevenção ao suicídio. Se você tem problemas familiares, você tem apoio a um clique de distância, né? Você pode entrar nas nossas páginas aí, da Clínica da Família Curitiba, você tem apoio, né? Agora, eu preciso buscar essa margem. Mas, então, como podemos fazer para ter uma boa saúde mental, né? Porque então vamos pensar essa questão financeira, Tati, sendo então uma dessas colunas, né? Da nossa estrutura, né? Como um todo. Então, primeira dica, né? Cuide bem do seu corpo, né? Principalmente para os profissionais liberais, né? Que nem eu sou um profissional liberal. O meu instrumento de trabalho é o meu corpo, a minha mente. Se eu não cuidar do meu corpo, né? E hoje o interessante é que, de um modo geral, né? Isso tem sido muito incentivado. As pessoas têm entendido, né? A saúde do corpo, né? Eu preciso funcionar bem. Eu preciso ter um corpo funcionando bem, né? Corpo são, mente sã e vice-versa. Eu consigo planejar melhor, eu não tomo decisões, né, quando em momentos tumultuados da minha vida. Então, eu estou bem. A gente fala assim, olha, nós estamos funcionando bem. O meu sistema corporal, né, fisiológico, ele está funcionando, está em perfeito funcionamento. Então, cuide bem do seu corpo. Segundo, bem básico, né? Hoje, para a saúde, evite consumo de álcool e drogas, né? Parece simples, mas ainda nós temos muito, né? Hoje, principalmente na população jovem, adolescente, há um consumo altíssimo, né, de álcool, né? O alcoolismo ele ainda é um problema muito crônico na nossa sociedade, né? E principalmente nas regiões mais quentes, a gente vai encontrar muito isso. E há uma degeneração mental, todos os seus impactos, né? Nem dá tempo aqui da gente aprofundar nisso, mas evite. Tenha boas relações, tá? O ser humano, ele tem duas coisas, Tati, que ele precisa observar. O ser humano, ele é feito ele é um ser relacional e social, então ele não é feito para ficar sozinho. E ele é feito, construído, projetado para estar em movimento. Então, ele precisa se mexer, geralmente. Não pode ter vida sedentária, né? Então, a dica tenha boas relações. Se relacione, né? Eu gosto muito de um provérbio antigo que diz: ande com sábios e será sábio. Né? Ande com tolo e logo você será um tolo. Aprenda com as pessoas, busque pessoas para se relacionar. Ah, mas eu não gosto, eu sou muito tímido. Eu também sou tímido, né? Mas eu procuro pessoas para aprender. Eu caminho com pessoas que têm sabedoria. Trabalho na realidade e no presente, né? Hoje, um dos maiores problemas de adoecimento mental são as crises e os transtornos de ansiedade. Por quê? Porque nós temos uma diminuição entre espaço e tempo e as pessoas estão vivendo no futuro, né? Elas não têm medo, é o medo de não dar conta do que o futuro nos trará, né? Viva hoje, levante, vá, dê conta, trabalhe, faça o melhor que você pode, né? E planeje a sua vida, né? Inclusive sua vida financeira, que você vai ter menos sobressaltos, tá? E vai viver uma vida bem mais saudável. Elimine as fontes de estresse. Outra dica que eu dou, tá? Então, tem coisas que estão estressando. Na vida financeira, por exemplo, né? Quantas coisas, às vezes, a gente acha que não tem saída. Sabe o que precisa? Se mexe um pouquinho, vai lá, vai se informar. Sempre tem, não tem, Tati, uma Sim, negociação, sempre tem um sim. caminho, né? Sempre acha uma solução. Né? Se Quando a você gente não. mexe, né, começa a se mexer, começa a olhar, começa a ter uma clareza melhor, né, de tudo, né? Exatamente. Por quê? Porque eu fico preso nessas fontes de estresse. E a vida financeira, que é o nosso tema hoje aqui, ela trava o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Né? Ela trava. Depois, dedique um tempo para você. Né?
Então, tire um tempo, reserve um tempo para você. Nós precisamos nos desligar. Nós precisamos, o ser humano dessa geração, nós vemos um tempo muito pouco reflexivo. Então, você pode se perguntar qual foi o último livro que você leu, qual foi o último passeio que você foi, a última vez que você foi para a montanha. As pessoas estão procurando hoje. Tem um filósofo contemporâneo que faleceu alguns anos atrás, que é Zygmunt Bauman. Bauman, ele falava que a sociedade moderna ela ia trazer de volta aquilo que ela descartou no passado como remédio para hoje, para o tempo de hoje, né? E hoje a gente vê as pessoas, né, buscando uma vida tranquila, buscando qualidade de vida, buscando a natureza. Tira um tempo para você, né? Isso é remédio, tá? Se aquieta um pouco, organiza um pouco, deixa a tua mente ela diminuir toda Ritmo. essa esse ritmo, toda essa agitação aí, que você vai conseguir enxergar muito melhor as coisas. Não se cobre tanto, tá? Não se cobre tanto. Repito, quem nunca, né? Teve dificuldade financeira, teve desafios, né, Tati? Hoje, que bom que a gente pode aqui, olha, tá aqui centenas de pessoas aí assistindo, vendo, podendo ser orientadas, e a gente, sem medo, né, sem vergonha, poder estar conversando sobre isso. E eu Sim, finalizo aqui dizendo mesmo que saúde, né, e equilíbrio em todas as áreas. E a área, essa coluna da vida financeira, ela é fundamental para a saúde mental, para a saúde emocional e como um todo na vida do ser humano. sim. Muito obrigada aí pelas dicas, né, pelas palavras. E lembrando aí você que está assistindo, né, que também é no Instituto Quírios, né, Wagner, a gente está com abertas inscrições para fazer curso de finanças pessoais ali. A gente está, então, montando essa turma, que o Wagner é o fundador aí do Instituto, e é bem importante, né, a gente está trazendo esse assunto à tona e sabendo que tem como resolver os problemas, né, tem como aprender, tem como ter essa clareza, essa orientação, então o conhecimento, né, tem uma frase que diz que o conhecimento gera os melhores juros, né, e realmente o conhecimento pode ser libertador, né, pode trazer essa tranquilidade, essa paz e essa tranquilidade financeira que a gente quer, né, porque se for para viver assim, esse caos, muitas pessoas falam, eu vivo num caos financeiro, mas a gente não foi criado para viver assim, né, a gente precisa Uhum. buscar esse equilíbrio, essa paz, essa tranquilidade, e através de organizar as finanças, né? De ter um planejamento financeiro, de ter clareza. Muitas vezes de dívidas. Tem pessoas que estão com muitas dívidas, mas só de colocar as dívidas no papel, ter Uhum. estratégia, saber que aquilo ali vai ter um fim, né? Através do planejamento financeiro, a gente consegue fazer uma estratégia com várias orientações ali para finalizar as dívidas. Aquilo ali já traz uma paz, a pessoa já volta a dormir, já volta, né? A ficar mais tranquila, saber, não, eu tenho essas dívidas, né? Eu não sou endividado, eu estou endividado, né? Eu sempre falo isso. E eu vou, mas conseguir fazer isso com calma, com planejamento. Então é Uhum. bem importante esse conhecimento e a gente está abrindo, né, essas oportunidades para as pessoas que estão assistindo aqui. A gente vai colocar também lá no Instituto Quírios, né, Wagner? E eu quero continuar convidando, né, o pessoal aí para participar da imersão que eu vou fazer na segunda-feira, dia 4, que vai ser a imersão Chega de Perder Dinheiro, né? Porque a gente acaba perdendo muito dinheiro com essa falta de planejamento e Uhum. depois fica aí perdendo sono e trazendo essas consequências para a nossa vida. Mas quero agradecer bastante você aí, Wagner, pelo seu tempo, pela disponibilidade, né? Sei que você tem uma agenda muito corrida, mas Deus Uhum. abençoe, continue abençoando aí todos os planos, projetos, e que a gente possa ter mais lives assim, né? Falando aí sobre Claro. saúde mental, saúde financeira, tão importante. E o pessoal que está assistindo aí, obrigada. Se quiserem depois comentar, né, lá na live, encaminhar para seus amigos aí, conhecidos, curtir a página do Instituto Quírios, aqui também é a minha página, que tem bastante conteúdo, tá? Então Uhum. agradeço vocês, né?
que possamos continuarem aprendendo sempre. Se Isso você mesmo, quiser tá? falar algumas palavras finais, fica à vontade. Me despedir aí dos amigos, né? E dizendo que toda essa crise que nós passamos, ela também é uma grande oportunidade, né? Não sei o problema que você enfrentou, que você passou, mas graças a Deus hoje nós estamos vendo que vencemos, né? E se estamos aqui conversando é porque nós temos vencido esse tempo tão difícil para a humanidade. Mas faça disso uma oportunidade na sua vida, né? O primeiro passo é nós mudarmos a nossa mentalidade, né? Muitas vezes nós crescemos com as maldições e os pensamentos e as crenças que nós nunca podemos ter uma vida financeira equilibrada, que nós nunca podemos ser prósperos, nunca podemos ter sucesso. Mas você pode. Mas essa é uma decisão que você tem que tomar dentro de você, é uma decisão intrapsíquica, né, que requer fé, trabalho, árduo, e faça isso todos os dias que você vai chegar num porto seguro bem melhor para sua vida e vai ter muita saúde, felicidade e paz. Muito obrigado, tá, Tati? Tchau. Você, cada Obrigada. amigo nosso que está aí e nos acompanhe no Instituto, ali na nossa página, que sempre agora vamos ter novidades para vocês, tá? Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.